Olá, bem-vindo a mais um episódio da série Evolução Humana, aqui no canal Arqueologia e Pré-História, produzido em colaboração com o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Você já parou para pensar sobre o fato de sermos criaturas bípedes, ou seja, de nos locomovermos usando as duas pernas? Meu nome é Mercedes Okumura e hoje quero convidar você a entender melhor esse fenômeno da bipedia, que é tão determinante para nos entendermos como humanos. Podemos usar diferentes termos para nos referir a esse tipo de locomoção. Bipedia é um deles. Bipedalismo e bipedismo são outros termos que vocês encontram na literatura. Bipedia é, então, o termo que se usa para se referir à locomoção usando as duas pernas, no caso dos humanos, ou as patas traseiras, no caso de outros animais. Para nós, Homo sapiens, é o modo de locomoção por excelência. Mas por que a bipedia é importante? Isso se deve ao fato de nós humanos andarmos usando as duas pernas, o que nos torna bastante diferentes, por exemplo, de chimpanzés e gorilas. Nós sabemos que chimpanzés e gorilas podem ocasionalmente se locomover usando as pernas, as patas traseiras. Porém, não é um modo de locomoção energeticamente viável ou que seja utilizado o tempo todo. Em outras palavras, em chimpanzés e gorilas, o que nós vemos se chama de bipedia habitual. E o que nós vemos em humanos e outras criaturas da nossa linhagem, nós chamamos de bipedia obrigatória. Pode parecer simples ou banal pensar tanto sobre como nós humanos nos locomovemos atualmente, mas o fato é que a bipedia é possivelmente a característica mais importante da nossa linhagem. Além dela, há outras características também importantes para definir quem faz parte ou não da nossa linhagem. Uma delas é a espessura do esmalte dental, que no caso dos hominíneos, ou seja, das criaturas que fazem parte da nossa família evolutiva, esse esmalte dental ele é mais espesso em comparação, por exemplo, ao que se observa em gorilas e chimpanzés. Outra característica também é o fato de nós termos caninos que são pequenos e pouco protuberantes, o que é bastante diferente de outros primatas, como por exemplo os chimpanzés, onde vocês têm um canino que é muito grande e que ele é projetado. É importante chamar atenção para o fato de que a bipedia literalmente mudou nossa anatomia da ponta da cabeça até o dedão do pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Então, como que essas evidências anatômicas podem ser usadas por pesquisadores para entender se um determinado fóssil, se uma determinada criatura é bípede ou não? Em outras palavras, quando um paleoantropólogo encontra um fóssil, como que ele pode saber se ele realmente é parte da nossa família evolutiva? Para tanto, pesquisadores observam diferentes partes anatômicas para tentar inferir a bipedia de um determinado fóssil. Vamos fazer uma comparação entre humanos e chimpanzés, que são ambos primatas que compartilham um ancestral comum. Ao passo que humanos são bípedes, chimpanzés não são, e por isso as diferenças anatômicas entre essas duas espécies podem nos dar pistas importantes sobre a bipedia. Um elemento muito importante para inferir a bipedia é a posição do forame magnum. Esse é um orifício que fica na base do crânio, onde se articula a coluna vertebral. Em humanos e em outras criaturas bípedes, esse forame magnum ele é anterior, ou seja, ele é mais próximo da face. Ao passo que, por exemplo, no chimpanzé, a posição do forame magnum é
posterior, mais próxima à parte posterior do crânio. Outro elemento anatômico importante, é claro, é a pelvis, que nos humanos tem uma forma arredondada e curta, em formato de bacia. E, por exemplo, nos chimpanzés e em animais quadrúpedes de forma geral, essa pelvis ela é estreita e alongada. E é claro que há mudanças em relação às pernas. Em humanos, nós temos o que se chama de ângulo bicondilar, e quando nós olhamos esse ângulo bicondilar de um fêmur humano, nós vemos que ele é inclinado quando colocado sobre uma superfície reta. Ao fazermos a mesma coisa com o fêmur, por exemplo, de um chimpanzé, vemos que ele fica muito mais na vertical. E, finalmente, os pés. Os pés bípedes possuem um arco que é muito importante para a locomoção. E, se vocês observarem a posição do dedão em relação aos outros dedos, verão que no caso de humanos, esse dedão ele é próximo dos outros dedos, o que é muito diferente do pé de um chimpanzé, onde o dedão ele é afastado dos demais dedos. E esse pé do chimpanzé ele mais parece uma mão, né? Ele é bem importante para a locomoção, mas também para agarrar coisas. Agora, você deve estar pensando, mas por que surgiu a bipedia? Não sei. Bom, durante muito tempo, pesquisadores pensaram e continuam pensando sobre as pressões seletivas relacionadas à origem desse novo modo de locomoção. E não há uma resposta fácil para isso. Hipóteses antigas foram propostas a respeito da origem da bipedia e que falam sobre, por exemplo, a liberação das mãos para o uso de ferramentas. Essa foi uma hipótese proposta por Darwin já no século XIX. Outras hipóteses antigas também incluíam a liberação das mãos para a coleta de alimentos, para a caça e até mesmo a ideia de um display de agressão relacionado à bipedia. Essas hipóteses, elas foram pesquisadas, mas ou elas são difíceis de serem testadas, ou as evidências que temos não apoiam essas ideias. Então, o que temos atualmente são duas hipóteses principais que são ainda pesquisadas e testadas por pesquisadores para tentar entender as pressões seletivas relacionadas à origem da bipedia. Essas duas hipóteses têm a ver com termorregulação, ou seja, que a bipedia favoreceria uma melhor termorregulação das criaturas, e tem também a ideia de que a bipedia seria uma locomoção muito vantajosa em termos energéticos. Então, pesquisadores podem testar essas duas hipóteses, fazendo experimentos com humanos, com outros primatas, ou fazendo simulações no computador sobre gastos energéticos e sobre termorregulação. Então, se a bipedia é uma característica tão importante para definir nossa linhagem, quando que ela surge? Entre 7 e 4,2 milhões de anos, nós temos os primeiros fósseis que são bons candidatos a serem bípedes. Não há, entretanto, consenso entre pesquisadores se essas três espécies realmente seriam bípedes. E o problema é que elas estão muito fragmentadas. Nós vamos ver em episódios próximos da série Evolução Humana cada uma dessas espécies, mas por hora eu deixo para vocês o nome delas: Sahelanthropus tchadensis, Ororhyntogenensis e Ardipithecus ramidus. Porém, a partir de 4,2 milhões de anos, há evidências bastante fortes da presença da bipedia. Isso porque, há 4,2 milhões de anos, surge o gênero Australopithecus, e as espécies associadas a esse gênero têm boa evidência de bipedia. Então, as características anatômicas que discutimos anteriormente, elas podem ser observadas em muitos fósseis dessas espécies.
Apesar de tudo, a bipedia desses australopitecos não era idêntica à nossa. Isso porque eles misturavam um repertório de locomoção que envolvia a locomoção bípede, mas também uma locomoção feita em árvores. Então, a primeira evidência segura de bipedia surge há 4,2 milhões de anos com as origens do gênero Australopithecus. E nós também vamos falar sobre esse gênero em próximos episódios. Além das evidências anatômicas que eu já mostrei para vocês, há outras coisas que podem ser vistas no registro paleoantropológico. Uma delas, muito importante para a discussão sobre bipedia, são pegadas fossilizadas de australopitecos. Sim, essas são as famosas pegadas de Laetoli, na Tanzânia, datadas há aproximadamente 3,7 milhões de anos, e que mostram claramente dois indivíduos de australopitecos caminhando lado a lado e caminhando sobre as duas pernas. Então, australopitecos tinham uma bipedia, mas uma bipedia um pouquinho diferente da nossa. Quando surge então a bipedia tal qual nós a vemos atualmente, essa bipedia que nós chamamos de bipedia obrigatória surge há aproximadamente 2 milhões de anos com o gênero Homo, que é o gênero ao qual nós, Homo sapiens, também pertencemos. Essa bipedia obrigatória implica no fato de que nós nos locomovemos agora habitualmente usando as duas pernas e não mais nos locomovemos nas árvores. Esse novo modo de locomoção traria muitas vantagens, mas também nos trouxe algumas desvantagens. Uma delas é a nossa famosa dor nas costas ou a dor na lombar, e que tem a ver com modificações anatômicas relacionadas à bipedia. Assim, vocês podem ver como que a evolução humana está presente na nossa vida, e não é uma coisa de um passado longínquo. Ao contrário, as modificações anatômicas relacionadas à bipedia e a outros fenômenos influenciam de forma direta nosso dia a dia. Portanto, pessoal, nossa família, nossa linhagem evolutiva surge há aproximadamente 7 milhões de anos, o que é relativamente recente se pensarmos que o planeta Terra tem 4,7 bilhões de anos. Então, nossos ancestrais não surgem há tanto tempo atrás. E eu espero também que vocês tenham aprendido como a bipedia é uma característica importante e determinante para entender as origens da nossa linhagem. Pessoal, esse foi mais um vídeo da série Evolução Humana, produzido pelo Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, em colaboração com o canal Arqueologia e Pré-História. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários e mais pra frente a gente grava um vídeo só respondendo as dúvidas de vocês. Não perca nosso próximo vídeo, no qual nós vamos finalmente falar sobre o primeiro fóssil associado à nossa linhagem. Até que enfim! E o início da nossa jornada evolutiva. Até lá!